estuprada pelo próprio padrasto e quase foi morta a facadas. O caso aconteceu na cidade de Bombinhas, região de Zimbros. A Juliana Sene vai trazer detalhes para a gente. Vamos acompanhar, Ju? Caleb, que situação, que aconteceu na cidade de Bombinhas. A polícia militar foi acionada por volta das 2 horas da madrugada de sábado para atender essa ocorrência. Ao chegar no local, encontrou essa vítima, uma mulher de 32 anos de idade, já caída no chão, bastante machucada, com várias perfurações no corpo e mesmo ferida gravemente. Ela relatou o que aconteceu. Ela disse que estava dormindo quando ouviu os gritos da própria filha e flagrou o marido de 41 anos de idade abusando sexualmente da garota de 13 anos de idade, da própria enteada, no quarto ao lado. Na tentativa aí de socorrer a filha, essa mulher entrou em luta corporal com o próprio companheiro, contra o padrasto dessa adolescente, e foi esfaqueada nesse momento pelo menos 10 vezes. Na sequência, esse homem fugiu pelo portão da frente. A adolescente também relatou à polícia militar o que teria acontecido. Segundo ela, estava no quarto quando foi abordada pelo padrasto, que já estava com uma faca na mão e ameaçou essa adolescente. Disse para ela não gritar. O momento em que o homem ainda utilizou um fio de luz para segurar o pescoço da vítima enquanto abusava dela sexualmente. Mesmo assim, a garota conseguiu gritar e pedir socorro. Outras 2 filhas do casal, de 6 e 10 anos, também estavam na residência. Mãe e filha foram encaminhadas para atendimento médico. O estado dessa mulher é estável e a PM registrou o caso como estupro de vulnerável e feminicídio tentado. O Conselho Tutelar também foi acionado, assim como a Polícia Civil. Inclusive, a Polícia Civil fez diligências também para prender esse homem e ele se entregou no domingo. A gente tem aí a fala do delegado que atendeu o caso, o delegado de Bombinhas, Ricardo Melo. Vamos ouvir o que ele disse. Logo depois de tomar conhecimento dos fatos, a gente deslocou ao local, já realizando diversas diligências investigativas, tanto para apurar os fatos, como também para identificar o paradeiro do autor, que era indicado como sendo companheiro da vítima da tentativa de feminicídio. Apesar das diligências realizadas ao longo da madrugada e também durante todo o dia de sábado, a gente não conseguiu mais identificar o paradeiro do autor. Ontem à noite, diante dessa informação de que ele pudesse se apresentar na delegacia, acompanhado de advogado e diante da ausência de circunstância de flagrante que permitiria a manutenção da prisão dele, nessa madrugada nós representamos pela prisão preventiva dele e de pronto foi analisada e também deferida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, sendo então na manhã de hoje dado cumprimento ao mandado de prisão, ficando então o autor preso à disposição da Justiça. Caleb, ele tentou se livrar então da prisão em flagrante, mas não teve jeito. Foi preso preventivamente e é importante dizer também que os casos de estupro de vulnerável são muitos aqui na nossa região, de acordo com o próprio Conselho Tutelar das cidades, e que geralmente esses agressores que cometem essa violência são padrastos, pais e também parentes próximos como tios. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Juliana Sene, que chamamos de violência intrafamiliar e que é algo tão comum, que infelizmente a impunidade ainda é palavra para isso. Para mim, não sei, para você, cidadão de bem, a legislação penal deveria ser muito mais rígida com esse tipo de criminoso. E não há justificativa. Porque lá no passado teve um fato, uma situação relacionada a abuso sexual que ele sofreu. Nada justifica uma atitude. Quando eu estou aqui no hoje, eu preciso analisar o meu passado, ver o meu presente e observar quem eu quero me tornar. As ações do hoje, elas vão determinar o meu futuro. Eu quero um futuro de bem, eu quero um futuro de quebra de ciclos, eu quero um futuro no âmbito familiar, na paz, na honestidade, da idoneidade, ou você quer se tornar um criminoso? Aquele que faz
faz sabendo que está errado. Ah, mas isso é doença, isso não sei, isso é sem vergonha, isso é bandidagem. Tem que prender, mas infelizmente as leis do nosso país ainda são mas muito brandas. E eu não estou dizendo aqui, não importa se ficar 10, 15, 20 anos preso, que é muito difícil, as leis são brandas nos crimes de estupros. Deveríamos ter uma lei mais rígida e aí dependemos dos nossos deputados na Câmara dos Deputados em Brasília para redigir esse tipo de lei e enviando, de certa forma, a aprovação para que eles sejam realmente punidos. Porque só o afastamento da sociedade depois do retorno, muitos deles se tornam reincidentes. Já a Polícia Civil cumpriu hoje pela manhã mandados de investigação sobre tráfico internacional em Itajaí e também em São Francisco do Sul. O repórter Felipe Bambassi tem as informações. Boa tarde, Felipe. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Estamos desde cedinho acompanhando o passo a passo da Polícia Civil em uma mega operação que visa desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro. Foram diversos agentes envolvidos, helicóptero da polícia também, cedo sobrevoando São Francisco do Sul no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão. Os detalhes agora ao vivo com o delegado doutor Murilo Batalha, da Divisão de Investigação Criminal de Joinville. Doutor, muito obrigado por receber o Balanço Geral. Quando começou essa investigação e os detalhes dela para poder passar para o nosso telespectador. Muito boa tarde. Boa tarde. As investigações se iniciaram então em 2021, após a prisão pela DIC de um indivíduo investigado por pertencer a uma facção criminosa atuante aqui em Santa Catarina. E através da prisão dele, nós descobrimos diversas outras pessoas que estariam praticando diversos crimes graves aqui na região. Também identificamos parte do grupo como responsável por um núcleo de tráfico internacional de drogas, utilizando portos aqui de Itapoá, portos de Itajaí. Então, hoje nós realizamos uma operação visando angariar elementos referente à possibilidade desses indivíduos estarem realmente integrando essa organização criminosa, também para apurar a lavagem de dinheiro por parte desses investigados. Foram apreendidos carros de luxo, cerca de 2 milhões em veículos foram apreendidos dinheiro em espécie, dólares, armas de fogo, bastante telefone celular, enfim, vasto material aí que irá auxiliar nas investigações. É informação importante, a casa caiu, não tem para ninguém. Já em Camboriú, uma mulher e um bebê de apenas 1 ano foram resgatados de cárcere privado. O Pedro Mariano está de volta e vai contar essa história lamentável para a gente. Pedro. Pois é, Caleb, esse resgate foi realizado no último fim de semana pela Polícia Civil. Segundo a polícia, uma mulher de 40 anos e o filho dela, um bebê de apenas 1, foram proibidos de sair de casa. O suspeito, também de 40 anos, companheiro da vítima, chegou até a quebrar o celular dela para impedir qualquer tipo de comunicação. Ainda presa, a mulher conseguiu fazer contato com o ex-marido e pediu socorro. O ex-companheiro procurou a delegacia, fez a denúncia, mas não soube informar o local onde ela estava. A Polícia Civil também não entrou em detalhes como a mulher conseguiu se comunicar com o ex. Após investigações, os agentes encontraram as vítimas e o suspeito em um imóvel no bairro do Monte Alegre, aqui em Camboriú. O homem de 40 anos foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio da Caianduba. A Polícia Civil não informou se mamãe e bebê passam bem e nem para onde eles foram levados. Caleb, é contigo. Muito obrigado, Pedro Mariano. Informações estas, que geram uma certa revolta, porque alguns homens eles têm um sentimento de posse sobre a mulher e até mesmo sobre os filhos, e impedir uma pessoa de transitar, de sair, de entrar é crime, cárcere privado.